Hoje aconteceu o pior. O pior aconteceu. Acabei comendo. No meu dia 8 do jejum, né? Nono dia de jejum, acabei comendo. E não me sinto bem com isso. Sinto espiritualmente que não estou bem. E mesmo assim tenho pedido perdão a Deus. Comi pouco, mas comi, né? É claro que isso vai me trazer prejuízos, porque aí eu fico com aquele negócio de desacostumar com açúcar de novo, desacostumar. Vai me trazer prejuízos. Mas enfim, a minha filha pediu muito para mim comprar um chocolate para ela e eu comprei. E como eu não fico falando para ela que eu tô com jejum, ela acabou me dando um pedaço e eu não soube dizer não. Eu acabei comendo. E fazer o que, né? Fazer o que? Mas quando a gente erra, o certo é a gente confessar, pedir perdão e continuar. Porque o inimigo, ele faz a gente errar justamente para a gente não conseguir a vitória final, não chegar ao objetivo. Então não é motivo para desistir do jejum, não é motivo para desistir do propósito. Eu entendo que é para eu me vigiar mais, né? Para aumentar a vigilância. Não é culpa dela, ela não está fazendo o jejum, quem está fazendo sou eu. Então, vamos prosseguir, né? E algo que Deus tem falado comigo hoje na oração é sobre o cuidado com as nossas palavras, não é? Como nós estamos nos condenando através do que sai da nossa boca. Que o pior não é o que entra, mas sim o que sai, né? A Bíblia nos adverte contra insultos e xingamentos. Ele liga um homicida a uma pessoa com raiva que fala insultos, como chamar o outro de tolo. E tolo pode te levar à condenação de morte, de assassinato, por você matar o teu amigo, teu companheiro, a pessoa que anda com você ou até teu inimigo, matá-lo através de ofensas. Então você não pode, nem eu, podemos condenar com palavras as pessoas, né? Principalmente a outra pessoa que está lá, o nosso cônjuge pelo qual oramos. Não podemos de maneira nenhuma insultar ou usar palavras depreciativas, já condenando eles, porque Cristo morreu por eles também. Há instruções para não falar palavras corruptas, mas sim que edificam. Em Efésios 4:29 nos adverte a sempre usar palavras que edifiquem o outro e nunca que destroem o outro. Em Mateus 7:1-5, vamos ler Mateus 7:1-5, o que ele está falando sobre as nossas palavras de julgamento, palavras de condenação. Porque a gente não é juiz, né, para estarmos julgando o outro ou condenando o outro. E é preciso ter muito cuidado com isso. Mateus 7, do 1-5. Não julgueis, para não seres julgados. Assim como eu caio, né, eu falo assim, hoje o Espírito Santo falou muito comigo, que o primeiro pecado, o pecado capital, o principal pecado da humanidade veio pela boca, veio pelo comer, simplesmente por não segurar a boca, por não segurar a gula. E a mulher comeu e o homem comeu, e isso foi o primeiro pecado da humanidade, que deu como condenação, foram jogados fora do paraíso e veio a morte, né? E aí, como que uma revelação do Espírito Santo através da boca também do jejum, né? O jejum é a chave espiritual de alcançarmos a perfeição espiritual. Sem jejum você não alcança
contato direto com o Senhor. Não tem como você tirar todo o mal do caminho sem jejum. Então, se você fechar a boca, contrário do que eles fizeram no Jardim do Éden, se você realmente jejuar, você alcança de novo o falar com Deus no jardim, não é? Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. Isso é muito grave, é muito grave. Eles estão em pecado, mas nós somos eles, nós somos um com eles. Então o perigo de condená-los é estarmos nos condenando junto com eles, então, porque somos uma carne com eles. Então não podemos usar palavras de julgamento nesta hora. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então essa pessoa que costuma geralmente julgar é muito mais sobre ela do que sobre o outro. É aquela coisa, eu aponto o dedo, mas sempre tem vários apontados de volta para mim, né? Eu aponto e vários voltam para mim. Então o que eu vejo no outro está diretamente ligado com o que eu tenho em mim ainda que não saiu, que não foi corrigido. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, eis que uma trave no teu olho. Então, não tem como eu enxergar o cisco no olho do outro se eu tenho uma trave no meu. Então, fica difícil, porque eu estou mais vendo a trave do meu olho do que o cisco do olho do outro. Vocês entenderam? Geralmente o que eu vejo no outro é mais o que está em mim do que no outro. Eu percebo que há um cisco no olho do outro, percebo um deslize. Eu não estou 24 horas na mente e no viver daquela pessoa para saber tudo sobre ela. Mas eu vi um cisco e aquilo revelou um argueiro em mim. E aí na minha mente, né, eu imagino todo o resto do cenário, então está mais em mim do que no outro, né? Versículo 5. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. É claro que quando você já não tem mais essa trave de julgamento, de condenação, disso, daquilo, você vai ver o cisco, você vai ter muita mais delicadeza e amor para ajudar o irmão naquela fraqueza que ele está tendo. Você imagina como que esse argueiro, essa trave no teu olho prejudica ou ajudar o teu irmão a sair da onde ele está. Então, essa reflexão sobre se eu xingar alguém, estou automaticamente condenado ao inferno? Não exatamente, porque é preciso vários, né? Mas assim, são costumes da nossa língua que acabam se concretizando. Quanto mais eu tenho ciúme, mais aquilo acaba acontecendo. É geralmente assim. Palavras ofensivas mostram o estado do coração da pessoa que está ofendendo. Jesus liga a coisa interior, a ira e o desprezo, ao pecado real. Ou seja, se eu tenho desprezo e ira, está mais em mim algo real que pode vir a acontecer do que no outro, né? Se essa atitude de raiva e desprezo e ofensa for persistente e sem arrependimento, isto é espiritual e é gravíssimo. É gravíssimo se você não tratar isso em você, esse olhar condenativo para com o outro, porque se está muito mais em você, revela algo muito terrível que ainda pode vir a acontecer logo contigo, porque você vai caindo em pequenas coisas, quando vê você cai em coisas grandes. Então, a pessoa que acusou muito, aquela galinha, aquela prostituta, aquela isso, aquela aquilo, quando vê, ela se vê numa situação que quando ela acorda, ela está pior. Isso aconteceu comigo. Quando eu me dei conta, eu estava pior. Eu falo isso de experiência própria. Eu gostava muito de apontar o dedo para os outros.
E aos poucos o inimigo foi me enredando. Quando eu me dei conta, eu estava bebendo, eu estava saindo com homens, eu não estava mais tendo medida nenhuma, os homens só me enganavam. Então, aí o meu julgamento para com a outra pessoa, por que ela estava daquele jeito, por que ela chegou naquele ponto, caiu por terra. Porque aí eu entendo que o inimigo engana todas as pessoas. E que era melhor eu ter tido um olhar de amor e de misericórdia para a salvação da alma dela do que um olhar de acusação, né? Portanto, uma ofensa isolada pode ser perdoada se houver arrependimento. E a falta do arrependimento e a cultura de ofender sem se corrigir é que põe a alma em risco, né? O que eu posso fazer se eu já ofendi alguém, né? Então eu fiz tudo isso, já xinguei, já ofendi, já falei, já insultei. O que eu posso fazer? Pare, reconheça que errou, confesse para Deus que você errou e peça então perdão para a pessoa que você ofendeu. Seja humilde em mudar de atitude. E se policie, porque isso vai ficar te rondando. Dia e noite você vai querer ter pensamentos de ofensa e limpos pensamentos, porque quando você tiver uma oportunidade, você vai falar de novo com palavras ofensivas. Isso vai voltar como flecha para você, como brecha para você. E não é essa a vontade de Deus, né? Busque acompanhamento espiritual, né? Para isso estamos aqui, né? O meu canal é também para ajudar quem precisa de acompanhamento nesta parte. Como você pode pedir perdão? Escreva, né, um pedido de perdão. Sei que minhas palavras te feriram e não eram certas. Sinto muito e peço desculpas. Eu quero mudar. Por favor, me diga como posso consertar. Então, esse aqui é um resumo do que você pode estar falando para a pessoa. Eu quero mudar, me ajude, né? E ali você mostra humildade, né? O que eu posso dizer para mim mesmo quando eu cair? Ninguém é perfeito. Confesso-me e volto para Deus. Vou consertar e aprender. Cristo perdoa. Eu preciso mostrar o fruto desse perdão com as mudanças. Conselhos práticos para evitar os xingamentos. Antes de responder, respire 10 vezes. Você foi ofendido? Então você respira 10 vezes. Se você estiver muito irado, com muita ira, saia da conversa. Vá para outro lugar, volte depois. Memorize e recite versículos bíblicos que falam sobre isso, né? Lembrar que palavras ferem, né? E substitua insultos por frases que expressem limites sem ofensa. Isso me magoou. É melhor você falar desta maneira. Esse horário é terrível para fazer vídeo, porque passa bastante movimento aqui. 5:30 da tarde, passa bastante movimento aqui. Substitui insultos por frases que expressam limites sem ofensa. Isso me magoou. Ou não posso mais aceitar isto. Então, é por aí, você vai treinando o seu cérebro a perdoar, né? Em Provérbios a gente tem também, Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, se a tua boca não for fonte de vida, então ela é boca de perverso, ela é cheia de violência, né? Então, condenação. Em Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta transgressão. Ou seja, se eu estou falando muito, pode ter certeza que eu não estou falando certo. Mas o que modera os lábios, ou seja, fala pouco, é sábio, né? Em Provérbios 12:18,
Há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, a língua do sábio traz cura. Então, seja mais a pessoa que cura, né? Provérbios 13:3. O que guarda a boca preserva a vida, mas o que muito abre os lábios traz para si ruína. E Provérbios 18:21, né? Ele vai repetir quase o mesmo que eu li antes, mas é outro versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Saiba disso. Você vai colher dos frutos da sua língua, tá? Então, tudo que você fala hoje, você planta hoje, você vai colher amanhã, né? Então, essas são as palavras que eu queria falar aqui, que a gente erra, a gente falha, mas isso não é motivo para desistir. Isso é motivo para a gente se fortalecer mais e continuar buscando mais e mais a perfeição em nós mesmos. E o Senhor tem revelado o que precisa ser mudado, não é? Então, muito obrigada por todos que estão me acompanhando neste jejum de 40 dias, um desafio grande. E eu não queria ter falhado, não queria, mas que o Espírito Santo do Senhor me perdoe e vou levar até o fim. Vou limpar a minha consciência para que isso não me seja como brecha e terminar, né? Que o Senhor nosso Deus nos acompanhe em nome de Jesus Cristo. Amém.